Pois vamos, 8 de outubro, as coisas elas têm as suas complexidades, né? Desde das mais tenras até aquelas mais encardidas, né? Mas se nós observarmos como interessante os modos pelos quais a vida nos prepara, né? Por exemplo, eu jogava bola, né? Ah, eu era muito fome de bola. Como eu gostava de jogar bola. E sempre começava a partida, era aquele negócio, né? Eu nunca gostei de perder nem jogo de botão. Então era um jogo encardido. E pouco importa se estava jogando ali na Redenção, se estava jogando um campeonato, um torneio oficial ou coisa do gênero. Era pegado o negócio. Mas eu tinha uma característica, né? Pegava a valer em campo, era pau-ferro. Terminou o jogo, meu, vamos beber um negócio, vamos se abraçar, vamos junto, etc e tal. Consigo fazer essas separações, assim, sabe? Depois, na academia, né? Vamos discutir uma tese. Era pau-ferro. Terminou a discussão com acordo, sem acordo, com consenso, sem consenso. Vamos tomar um troço, vamos se abraçar, vamos falar de bobagem. Saiu dali, terminou aquele espaço ali, né? Tem muita gente que não consegue fazer essas separações, né? Não consegue. Tem gente que num joguinho de bola na beira da praia, qualquer pegadinha ali, bah, o cara vira inimigo pro resto da vida, né? Mas por que isso acontece? Isso acontece normalmente por conta de características pessoais, né, que fazem daquele momento, daquela efemeridade, daquela circunstância, a razão da existência daquela pessoa, né? E a vida não é momentos particulares, a vida não é felicidade eterna, perene, a vida não é tristeza interminável. Não, não é assim. A vida, ela te dá alegrias, te dá tristezas, te traz reflexões, momentos de, sabe, de embotamento, quando tu não quer conversar com ninguém, tu só quer refletir, momentos de expansividade, né? A vida tem essas complexidades todas e assim nós vamos andando, né? E a gente vê por aí certas pessoas que às vezes não gostam de ouvir coisas que a outra pessoa quer dizer. Não quer dizer que tem razão, não tem razão, mas a pessoa só quer dizer. E tem o direito de dizer, né? Vai dizer bem, vai dizer mal, vai dizer com fundamento, sem fundamento, né? Claro, existem pessoas que não têm vergonha do ridículo, né? Dizem qualquer porcaria e acham que quem ouve as porcarias simplesmente vai ficar ali dizendo eu tenho o direito de dizer uma porcaria, então tá bem, vamos nessa. Não. Eu sou um desses, né? Quando a pessoa diz uma porcaria, olha, desculpe, vai ouvir, né? Claro, às vezes eu sou meio grosso mesmo. Mas para mim a grossura termina no momento em que eu disse o troço, né? Eu procuro ser grosso, mas não ser desleal, né? Tem gente que é tão delicado, tão tititititi, que são de uma deslealdade que, meu Deus. Mas a vida é assim. Por que eu estou falando isso, gente? Porque nesse nosso mundinho aqui, ó, das redes sociais, nós temos uma tendência, e isso produzido pelos designers, né, pensado pelos designers, né, das redes, né, das big techs, isso é tudo que acontece aqui na rede, muito bem pensado, né? A estruturação da telinha, como que ela dá, como é que se faz a rolagem, né, da tela, tudo é pensado, tudo tem um sentido, tudo tem um caminho. O tal de algoritmo, né? O algoritmo nada mais é do que uma planificação que estabelece o registro de condutas e posturas, que vai fazendo medições, fazendo comparações, tal, e definindo quem é quem nessa história, né? Nessa quadra, né? Quem é quem na fila do pão. E tem gente que vive na sua bolha. E às vezes a bolha não é uma só telinha, a bolha é um cargo público que ocupa, que é efêmero, que é nada, que ninguém sabe que existe.
mas que na cabeça da pessoa teria uma repercussão universal, aquilo que faz, deixa de fazer. E aí, gente, nasce aquilo que eu posso chamar das idiotizações das posturas. O idiota é aquele que vive para si mesmo. Né? Essa é a definição clínica do idiota. O idiota é aquele que tem o mundo para si mesmo. E às vezes tem gente que acha que ser idiota é praticar certas ideologias. Não, existe uma idiotologia. São idiotas, nada mais do que isso, que praticam idiotices com organização, com convicção. Vejam, isso se estabelece em vários pontos da existência, né? Veja agora, por exemplo, Lula e Trump. Rolou aquela químicazinha. Ai, meu Deus, como tu é legal. Que bom pro Brasil que rolou a química. Aí os caras conseguem conversar. Ficaram 2 meses, 3 meses. O Lula tem que falar com o Trump. O Lula tem que falar com o Trump. Tá, o Lula falou com o Trump. Aí os caras falam, meu Deus, o que aconteceu que o Lula falou com o Trump? Aí começou assim, olha só, o Trump tá botando uma armadilha pro Lula, olha só, agora é Marco Rubio, ó, não sei o quê, o Lula caiu na armadilha, ou seja, são idiotas. Aí vem os caras dizendo, a ala ideológica, não, é a ala idiotológica do PL, que para mim todo ele é meio assim, né? Está dizendo que isso, o Trump botou o seu representante mais ideológico, mas vem cá, alguém é mais ideológico no governo Trump do que o próprio Trump? Então essas coisas, sabe? E aí, claro, tu começa a conversar isso com pessoas, fazer comentários sobre essas questões com pessoas, e aí tu vira inimigo da vida. Como determinadas pessoas, ocupam um carguinho vagabundo, aí, porque eu acho isso, sobe no pedestal, porque ppp. Aí a pessoa é estourada ao meio diante das imbecilidades que diz. E aí acha que o mundo terminou. Não, o mundo não terminou. Quando o troço terminou ali, vamos embora, vamos beber cerveja, ver o jogo do Inter, sabe? É simples assim, só que nesses casos mais encardidos, nós temos consequências, né? Então, você vê o Marco Rubio. Quem é o Marco Rubio? Marco Rubio é um descendente de cubanos, um cara de extrema direita, um cara duríssimo, mas o cara é o secretário de Estado do governo norte-americano. Assim como o cara aqui, o nosso chanceler. Aí os idiotas dizem, o nosso chanceler, o cara é o pior chanceler da história do universo. Sim, esse negócio aí que aconteceu, a ligação, etc, etc. Quem é que organizou isso? É esse aí, que dizem que é o mais incompetente. Interessante, né? Percebam, quando houve a exceção no tarifaço, aqueles 700 e tantos produtos, quem é que esteve com o Marco Rubio em Washington? O nosso chanceler. Simples assim. Mas os idiotas, eles são idiotas. Não importa o que aconteça na vida, eles estão embotados neles mesmos. E observem que esses idiotas, a ala idiotológica da política brasileira, caminha com esse negócio para dentro das famílias. Eles fazem política nos aniversários de criança, nos banhos de piscina. Não é possível ser assim, né? Isso cria uma tensão permanente na existência de pessoas, famílias. O fenômeno do bolsonarismo, isso está demonstrado. Dizimou famílias, grupos de amigos de anos, de décadas, se terminaram por conta de uma perspectiva que, bem analisada, é uma perspectiva totalitária, né? Porque tenta moldar, inclusive, as relações particulares, não só as relações de Estado. Portanto, gente, o idiota, ele sempre é o idiota. E aqui na rede tem um negócio que diz ali, esqueça, não tenta vencer, não tenta que tu não vai conseguir. Por quê? Porque eles são muitos. Eles ganham pelo número e não pela qualidade, que eles não têm. Agora, a nós cabe o quê? Identificá-los. Então, perceber que no mundo existem influencers e existem idioters. E o idioter
deve ser tratado como o idiota, que não passa de um idiota.